Pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o canal da professora Josi de parasitologia, né? Vocês já estão acostumados com a minha voz. Estou sentindo a falta de todos, mas nesse período de quarentena a gente tem que achar condições para que a gente tenha a nossa aula. A gente não pode parar o ensino de vocês, não pode nem perder a qualidade e também não pode parar. Como eu vi que muitos de vocês estavam com problemas de conexão, né? Vocês moram em ambientes que a conexão não é tão favorável, eu resolvi colocar essas aulas com áudio no YouTube, porque eu vi que alguns de vocês têm pacote de dados e eu acho que vocês conseguem olhar pelo celular, o que facilita também bastante a vida de vocês, que não precisa tanto de um computador. Então a gente vai dar sequência na aula sobre o filo apicomplexo. A gente já vinha falando dele na aula anterior, a gente parar essa quarentena. A gente vai terminar esse filo, vai passar para o subfilo mastigófora, tá? Então a aula de hoje vai ser até isso. Qualquer dúvida, vocês podem manter os canais tanto de WhatsApp, quanto o Google Classroom, quanto o e-mail, que eu, no momento que tiver um tempinho, eu já, no meio das gravações de aulas aí, eu respondo para vocês. Mandei o material base, tá anexado o livro lá para vocês, o Neves, né, de parasitologia. Vou mandar alguns artigos para leitura durante esse período e ao final de cada módulo vai ter uma atividade que vocês vão me devolver ou por e-mail, ou por WhatsApp, ou lá no canal do Google Classroom, semanalmente. Então toda semana vai ter uma atividade para vocês. Só para a gente tentar testar as nossas opções aqui, quando eu passar o mouse, provavelmente vai ficar amarelo aí para vocês. Então quando eu quiser destacar alguma coisa, eu vou vir com o mouse e vou passar para destacar. Tá? Então, filo apicomplexo, a gente já tinha começado a falar sobre ele na aula passada. São representantes, são parasitos obrigatórios, ou seja, eles coabitam seres, né, parasitando seres que estão coabitando, tá? Eles possuem determinadas fases de vida, uma estrutura chamada de complexo apical, que é esse complexo que nós temos aqui nessa extremidade, aqui no polo anterior, tá? Eles possuem um corpo mais alongado, e esse complexo aqui destina-se à sua fixação e a penetração nas células do hospedeiro. É ele que vai manter fixo e também, né, fazer essa penetração. A gente tem diferentes formatos, né? Por exemplo, aqui para aves e anfíbios, para cachorro e gato, para gado, tá? Para plasmodium que coabita humano, para galinha e gado na eiméria, para ungulados na forma de sarcocistes. Então a gente vai estudar um pouquinho mais esse filo aqui. Quais são as doenças que vão ser ocasionadas, né? A Perdão que eu ainda estou engasgando. É criptosporidiose, que ela tem uma prevalência maior em portadores de HIV. Comentamos na aula passada porque que esses portadores de HIV são mais acometidos. A toxoplasmose, que tem uma alta prevalência, né? 50% da população já teve contato com parasita, né? Chega até 95% em algumas áreas. Comentei com vocês na aula passada, que inclusive eu já, né, sou contaminada com toxoplasmose. Fiz o tratamento, a cidade onde eu morava teve uma alta infecção na caixa d'água da cidade e grande parte da população acabou tendo contato com o parasita. Algumas pessoas só descobrem quando vão fazer o exame específico para toxoplasmose. Na época que eu casei, o ginecologista pediu alguns exames que são exames pré-casamentos, né, pré-nupciais, e aí eu acabei descobrindo, fiz um tratamentozinho lá e hoje estou 100% ok, tá? A isosporose, que é uma doença rara, que tem uma prevalência maior entre portadores do HIV, 10 a 15%. Eu pulei ali a sarcocistose, ela é mais rara e é comum em pessoas que ingerem carne crua, né? Tem que cuidar com a alimentação, galera, tem que cozinhar bem essa carne, independente se for de porco ou de gado. Ah, professora, mas eu como peixe cru. Peixe cru também passa algumas coisas, tem que ter cuidado com com a procedência desse peixe, né, da onde que ele vem. E por fim ali a malária, que afeta 300 a 500 milhões de novos casos por ano, é uma patologia aí que
Na verdade, é uma doença ocasionada por parasita que mata cerca de 1,5 a 2,7 milhões de mortes por ano. É uma doença muito séria. O Cryptosporidium SSP, ele desenvolve-se preferencialmente nas microvilosidades das células epiteliais do epitélio do trato gastrointestinal. Vou mostrar numa figura próxima aí como é que fica. Também pode se desenvolver lá no parênquima pulmonar, na vesícula biliar, nos ductos pancreáticos, no esôfago e na faringe. Ele vai apresentar na forma de oocistos, que são pequenos esféricos ou ovoides. Ele apresenta um ciclo monoxênico, já falamos sobre o que é ciclos monoxênicos lá na primeira aula, então é só um hospedeiro. Vai incluir processos de multiplicação assexuada e multiplicação sexuada, certo? Então ele alterna entre as duas formas. Aqui nessa figura, aqui nesse cantinho, eu estou mostrando para vocês aqui as microvilosidades, que são essas, como se fossem esses dedinhos que ficam lá no nosso intestino. E aqui a gente tem, né, o parasita coabitando ali no nosso intestino, certo? Como que é o ciclo biológico dele? Ele está na forma esporulada de oocistos, né, que existe lá no hospedeiro. O hospedeiro vai, nas fezes, colocar esses oocistos para fora. Esses oocistos podem, na forma esporulada, ter contato com a água, contaminar essa água ou alimentos que sejam lavados com essa água, né? Ou a gente, quando está tomando banho, acaba ingerindo acidentalmente, ou então é lavado uma alimentação com essa água. O ser humano vai ingerir através da via oral, certo? Preferencialmente por via oral, há alguns casos de inalação, mas preferencialmente pela via oral. Vai passar pelo trato gastrointestinal aqui, né? Vai cair lá no intestino e ele vai habitar ali o intestino. Então ele tem um ciclo de vida que faz autofecundação e alterna ciclo assexuado e ciclos sexuados. Então, a transmissão por ingestão ou por inalação dos oocistos ou pela autoinfecção. A patogenia em pacientes imunocompetentes. Lembrando para vocês a definição de pacientes imunocompetentes, que é aquele paciente que tem a capacidade de modular a sua resposta imune normal, certo? Vai causar diarreia, anorexia, dor abdominal, febre, náusea. O quadro ele é benigno, certo? E ele é autolimitado, a gente consegue controlar esse quadro. Nas crianças, como elas têm já o sistema imune delas, a resposta imune ainda não está totalmente formada, a gente vai ter sintomas mais severos, que vão ser vômitos e desidratação. Já em pacientes imunodeficientes, lembrando o que é imunodeficiente para vocês, que é uma desordem do sistema imunológico, que vai ser caracterizada pela incapacidade de estabelecer uma imunidade efetiva e uma resposta em desafio a antígenos, esses pacientes já têm sintomas mais crônicos. Vão ter uma diarreia aquosa por meses, tá? Vão ter perda de flora intestinal, vão ter perda de peso acentuada e a gente pode ter uma mortalidade elevada, principalmente em indivíduos com casos de AIDS. Sobre a epidemiologia, ela é uma zoonose emergente, ou seja, ela foi recentemente conhecida ou teve um aumento, uma expansão na incidência geográfica das áreas onde ela prevalecia. É uma zoonose cosmopolita, ou seja, pode ser encontrada ao redor no mundo, certo? Os oocistos detectados nas fezes e imunodeficientes, de imunodeficientes e imunocompetentes, viáveis por várias semanas, ou seja, eles permanecem ali por várias semanas e tem uma prevalência maior em criança. Como que é feito o diagnóstico? É feita uma pesquisa desses oocistos nas fezes, então tem que ter uma coleta de fezes, ou então, em casos mais graves, a gente pode ter uma biópsia intestinal, através de uma colonoscopia, uma endoscopia, vai ser só através da colonoscopia e vai ser raspado a mucosa. A gente pode ter alguns testes laboratoriais, como por exemplo o imunodiagnóstico, que é feito por ELISA ou IFE, tá? Que são técnicas bem precisas. A profilaxia, evitar a contaminação com meio com oocistos e evitar o contato com pessoas suscetíveis com fontes de infecção. Quais são os tratamentos? Para o paciente sintomático, a gente tem drogas recomendadas, que são a espiramicina. Em pacientes com AIDS, a gente tem a eflortina e a eritromicina, certo?
Vamos falar agora de toxoplasma, do reino protista, subreino protozoa, do filo apicomplexo, da classe esporozoa, certo? A toxoplasmose, o agente etiológico é o Toxoplasma gondii. O hospedeiro definitivo são os felídeos, que são, né, gatos. O hospedeiro intermediário, mamíferos, incluem também os felídeos e as aves. O Toxoplasma gondii, ele é cosmopolita, então ele habita vários ambientes ao redor do mundo. É encontrado em uma grande diversidade de hospedeiros. A infecção geralmente é assintomática, apenas 1% dos casos vão apresentar sintomas. A grande maioria dos casos não apresenta sintoma. Eu, quando tive, apresentei sintoma nenhum. Complicações em gestantes, porque ela pode passar complicações para o feto. Portadores de HIV, isso corresponde a 30% dos soros positivos, vão desenvolver a doença em caso de contaminação, porque eles têm um sistema, né, imunocomprometido. Perdão. Cortou ali em cima, mas o homem pode ser infectado também por transfusão sanguínea e transplante de órgãos, certo? Então, vamos tentar entender como que funciona esse ciclo aí. Então, os felíneos, os gatos fofinhos, é claro que não são todos, né? A gente tem que ter dimensão que não são todos os gatos. Eles, através das fezes, eles passam os oocistos não esporulados nas fezes dos felídeos, tá? E cerca de 1 a 5 dias eles vão esporular e vão se tornar o quê? Infectivos. Então, quando eles estão nos gatos, eles podem estar na forma não esporulada e não contaminar nada. Aí depois, né, através das fezes, os oocistos fecais vão esporular dentro de 1 a 5 dias e vão contaminar o quem? Ratos ou aves, certo? E aí esses oocistos, esses gatos, né, vão infectar, vão consumir essas aves ou esses ratos, né, com cistos teciduais ou oocistos esporulados, certo? Além disso, esses oocistos podem passar para animais que vão ingerir do solo esses oocistos, ou água ou alimentos contaminados com esses oocistos esporulados. Logo após essa infecção, os oocistos vão se transformar em taquizoítos. Os taquizoítos vão se alojar no tecido muscular, aonde vão se desenvolver em bradizoítos contidos em cistos teciduais, certo? E a partir daí, o homem vai se alimentar, né, desses alimentos que estão contaminados, a mãe vai poder transmitir ao feto a doença, e o homem infectado pela ingestão de carne crua ou alimentos contaminados vai adquirir a doença, certo? Então é o ciclo. E esse mesmo homem, quando contaminado, pode passar ou por transferência sanguínea ou por transplante de órgãos. Então tudo começa lá com o gatinho que tem os oocistos, né? Que passa para o rato ou para o passarinho, certo? Vejam ali a fórmula que fica os cistos dentro do tecido, tá? Isso também pode se encontrar na carne de suínos ou carne de ovelha e pode passar para o humano. Essa mesma forma de cistos no tecido vai ter lá no homem, conforme eu estou mostrando aqui para vocês, tá? E aí a gente tem a doença em estágios infectivos e doenças em estágios que a gente pode diagnosticar. Então, o parasita ele vai invadir as células do epitélio intestinal, bem como outros tipos celulares, principalmente aquelas células que são do tipo mononucleares. Dentro dessas células vai ocorrer a multiplicação por reprodução assexuada por endodiogenia, que vai levar à formação de taquizoítos, que vão se disseminar via corrente sanguínea ou via corrente linfática. Então, aqui a gente tem a forma dos taquizoítos. Os taquizoítos vão invadir o tecido muscular e o tecido nervoso, o cérebro, tá? Além do tecido digestório, e podem atravessar a placenta e infectar o feto, que a gente vai chamar de prima infecção durante a gestação, tá? Então, a forma aqui com que os taquizoítos vão, aqui como eles vão infectar, certo?
No hospedeiro intermediário, a gente tem a fase crônica da doença, que é quando a resposta imunitária vai se tornar mais potente e os toquizoítos passam para bradizoítas, que também vão se reproduzir por endodiogenia. Vai ocorrer a formação dos cistos, que contém centenas de bradizoítos no tecido muscular nervoso. E esses cistos vão permanecer viáveis por anos, no caso de imunodeprimidos, tá? Que daí eles poderão se romper, não é uma obrigatoriedade, vão liberar os bradizoítos e vão readquirir a capacidade invasiva, ou seja, vão invadir novos locais, ocorrendo uma disseminação fatal do parasita, ou seja, depois que ele fizer essa redisseminação, eles vão dominar todo o componente, o corpo do ser humano, e aí pode ser fatal. Os cistos, então, na forma de resistência do Toxoplasmose gondii, eles são arredondados, vão medir entre 20 e 200 micrômetros, eles não são grandes. A imunidade natural vai controlar a infecção, na maioria dos casos, mas ela sozinha não é capaz de agir sobre os cistos, que vão levar a uma infecção latente, né? Os cistos, eles sobrevivem mais lá no sistema nervoso central, onde a imunidade é menos ativa, já que o nosso corpo, né, o restante do corpo, ele tem uma alta imunidade, eles vão conseguir combater esses cistos. Só que no cérebro a nossa imunidade é menor, devido ao tipo celular que a gente tem. Então, eles vão ser mais difíceis e sobrevivem mais no sistema nervoso central, certo? Os bradizoítos em cistos e os bradizoítos separados no tecido, para vocês verem aí nas micrografias. No hospedeiro definitivo, que é os felinos, né? Eles vão estar ali habitando, eles estão na forma de brasitoítos, certo? Vão habitar o intestino desses brasitoítos e vão passar por vários estágios, vão passar até formar lá os cistos. Então, eles vão passar sobre a forma de bradizoíto, trofozoíto, certo? E vão ser eliminados nas fezes através de forma oocistas, certo? Não esporuladas. Depois que elas forem eliminadas nas fezes é que elas vão virar esporuladas e é aí que elas têm a chance de contaminar outros hospedeiros, tá? Então, o hospedeiro definitivo é os gatos que são infectados pela ingestão de tecidos contendo quem são? O gato, ele naturalmente, instinto natural dele, se alimentar de pequenos pássaros ou de roedores, né? Então, ele pega através dos pequenos pássaros ou de roedores infectados. Após essa invasão, então, o núcleo do parasita se divide sucessivamente, formando o esquizonte, através de esquizogônia, e o esquizonte dá origem aos merozoítos. Então, além dos brasitoítos, na forma do gato, a gente tem os merozoítos. No hospedeiro definitivo, ainda falando do gato, eles podem invadir novas células e se desenvolver através de gametócitos, podem sofrer reprodução sexuada, certo? O zigoto que se desenvolve um oocisto não esporulado é eliminado nas fezes, de 1 a 5 dias vai se desenvolver, vai virar esporulado, com 2 ou 4 esporozoítos, tá aqui mostrando para vocês, ó, com 2 ou 4. Esses oocistos, eles vão corresponder à forma infectante do parasita, que vai ser produzido somente no intestino dos felinos e vai ser eliminado através das fezes, por isso que a gente recomenda muito cuidado com fezes de gato, principalmente não deixar criança, porque criança tem a tendência de levar a boca, e aí se tiver qualquer contaminante vai passar para a criança também. A esporogônia, em condições ambientais adequadas de temperatura e umidade, vai ocorrer esporulação desse oocisto, que vai, depois de esporulado, vão sobreviver por um período de tempos em condições de temperatura e umidade adequadas, certo? Então, todo cuidado com fezes de gato, né? Tem gente que coloca lá uma caixa de areia, até para manusear essa caixa de areia você tem que ter cuidado. Eles podem ser mecanicamente transmitidos por moscas, besouros e também sobreviver por longos períodos de tempo sob frutas e vegetais. Gente, toda vez que for comprar fruta e lavar essa fruta, tem que colocar uma colherinha de hipoclorito na água para lavar e deixá-la de molho, para que a gente consiga, né, fazer uma lavagem mais adequada. O período de aparecimento dos esporocistos nas fezes de felídeos varia de acordo com o estágio do parasita, né, ingerido. Então, o oocisto pode ter mais de 20 dias, os toquizoítos mais de 19 dias, os bradizoítos entre 13 e 10 dias e vão continuar até 14 dias se a gente tiver uma imunidade mais efetiva.
Menos de 50% dos gatos que eliminam o cisto após ingestão de taquizoítos e quase 100% dos gatos que ingerem os bradissoítos eliminam os cistos. Então, qualquer tipo de contágio que o gato tiver, ele vai desenvolver e vai eliminar os cistos. Por isso que é muito importante. Eu sei que tem vários de vocês que têm gatinho em casa, que gostam de abraçar, que gostam de beijar e tal, mas tem que ter um cuidado, né? Principalmente verificar se esse gato não está com a presença desse parasita. Os ratos experimentalmente infectados com o Toxoplasma gondii, eles têm o seu comportamento alterado. Eles vão adquirir hábitos mais ousados e vão ficar sujeitos à predação. São aqueles ratos que são mais destemidos, que não têm medo de andar durante o dia, que não têm medo do tipo que avançam na pessoa que está tentando espantar eles. Pode ter certeza que esse rato vai estar infectado. Qual é a patologia e a sintomatologia dessa doença? Cerca de 1% dos indivíduos infectados vão apresentar sintomas clínicos, certo? Tem uma importância relativamente, né, em pacientes imunocomprometidos. Os sintomas vão ser cefaleia, febre, mialgia, dor nas articulações, lesão nos olhos, convulsões, coma e até mesmo a morte. Porque como a gente tem células do sistema nervoso central afetadas, a gente vai ter convulsões e coma. A infecção congênita, que é a infecção que ocorre, né, por infecção de prima infecção de gestantes, ela tem um risco de transmissão e vai aumentar com o tempo de gravidez. No primeiro trimestre vai chegar a 25%, no segundo trimestre a 40% e no terceiro trimestre a 65%. A gravidade da doença no feto ela é inversamente proporcional ao tempo de gestação e ela pode causar, infelizmente, retardo mental, problemas na visão, a criança pode nascer cega, a gente vai falar isso na embriologia, estrabismo e problemas de audição. E isso é um fator que afeta muitas mulheres grávidas, né? As pessoas ficam meio em pânico. Eu, quando descobri, estava tentando engravidar, então meio que entrei em pânico. Comecei a fazer o tratamento logo, né? Porque a gente fica em pânico em saber de todos esses sintomas que podem ser passados para o feto, no caso. O diagnóstico clínico ele é apenas sugestivo, o diagnóstico que vai dar certeza, a confirmação é o laboratorial. A pesquisa do parasita, a gente tem coloração de corte de tecido, cultivo celular, inoculação em camundongos para ver a avaliação de soroconversão. Vai poder se fazer um PCR, que é uma análise que se faz da cadeia da polimerase em tempo real, do líquido amniótico ou do líquido cefalorraquidiano, certo? A pesquisa de anticorpos são testados alguns testes, como o teste de Sabin-Feldman, ELISA, aglutinação e Epstein-Blot, que são testes um pouco mais caros. Então, os principais meios de diagnóstico é naqueles primeiros ali, né? Coloração de corte de tecidos e PCR, ou cultivo celular, tá? De anticorpos também é feito, não é tão caro, mas o Epstein-Blot e ELISA já são testes bastante caros. Como que é feito esse tratamento? Nos primeiros 3 dias de tratamento, né, a gente tem o uso em adulto de alguns compostos e o uso em criança de outros compostos, certo? E aí o médico vai passar para vocês o tempo de tratamento. Para algumas semanas vai ser de 4 a 6 semanas, em crianças são 4 semanas, em adultos o tempo é maior, certo? E as doses também, se vocês podem observar aí nessa tabela, também são maiores, certo? Eu tô passando os tratamentos, mas não é para ninguém sair se automedicando se achar que tem, tá, pessoal? Tem que procurar um médico, isso é uma certeza. Em gestantes, o uso da pirimitamina no primeiro trimestre é contraindicado, por quê? Porque ela é teratogênica, teratogênica é tudo aquilo que causa má formação fetal. Então, é utilizado perimicina a cada 8 horas, clindamicina a cada 6 horas, tá? Na forma ocular, a gente utiliza 40 mg de prednisona por uma semana para reduzir a necrose e minimizar a cicatriz, porque ele causa uma lesão ocular, a pessoa vai adquirindo um certo grau de cegueira, então tem que cuidar bastante isso. E não há nenhuma droga hoje no mercado disponível que vá ter ação contra os cistos. O controle, como se faz? Higiene pessoal é fundamental. Limpeza de caixa de areia de gatos com muito cuidado, de preferência usar luvas, não lavar as mãos imediatamente após fazer o descarte
dessa caixa de areia, evitar contato de fezes com gatos, e aí evitar, quando eu digo evitar, principalmente crianças, porque criança, quando a gente larga no pátio para brincar, ela não tem discernimento de saber o que é cocô e o que é outra coisa, então tem que ter muito cuidado. Para a gestação, principalmente ter cuidado com esse contato com fezes, tá? Controle de roedores, insetos e passarinhos também tem que ter, né? É muito normal que o gato que vocês têm em casa, no sentido de agradar você, traga pequenos insetos, ratos ou passarinhos. Quando ele trouxer, ter todo o cuidado para pegar de maneira adequada e já fazer o descarte de maneira adequada, tá? Não ingerir leite cru, nem carne crua ou mal cozida, porque, né, pode tá passando contágio por aí. Lavar as frutas e verduras e tratar a água antes do consumo, conforme eu já falei para vocês. A vacinação é comercial somente para ovinos com cistos, que tem aqueles cistos vivos, né? Terminamos toxoplasmose, vamos falar de plasmódio, tá? Do reino protozoa, do filo apicomplexa. Então, o plasmódio, ele tem 5 espécies que vão infectar o homem: o Plasmodium falciparum, o Plasmodium vivax, o Plasmodium malariae, o Plasmodium ovale e o Plasmodium knowleski, né? Vocês estão olhando aí as formas, né, como se expressam cada uma dessas. Aqui a gente tem uma relação da doença menos grave e menos frequente para a doença mais grave e mais frequente aqui no Brasil, de cima para baixo. Então, o Plasmodium falciparum, né, é o que mais tem incidência e é a doença mais grave aqui no Brasil. Então, outras amostras aí de como se comporta, né? Aí vocês depois deem uma olhada das formas como eles ficam se comportando, né? Na forma como eles vão passando. A gente vai falar um pouquinho de cada forma dentro das patologias. Os 75% no Brasil são acometidos de Plasmodium vivax, 25% de Plasmodium falciparum e alguns casos de Plasmodium malária na costa de São Paulo. Essa malária, ela vem sendo intensificada nesses últimos anos, tá? Então a gente tem aí no mapa do Brasil, as regiões endêmicas são regiões mais centro-oeste para norte e nordeste do país, em alguns casos, e para a malária a gente teve uns casos bem retratados agora em São Paulo nesses últimos anos que não aparecem aí nesse mapa. Então, o Plasmodium, a distribuição geográfica mais encontrada em regiões tropicais e subtropicais. O Brasil, como é um país de clima subtropical, não ia deixar de fugir a essa regra, né? Então, África, Índia e Brasil são casos onde a gente tem bastante incidência. O ciclo biológico, a gente tem um hospedeiro vertebrado e um invertebrado. O hospedeiro invertebrado, a gente tem fêmeas hematófagas do gênero Anopheles. Então, o hospedeiro invertebrado, eles apresentam aproximadamente de 3 a 6 milímetros, são olematóbulos. Esses holometábulos são animais que apresentam metamorfose completa durante seu desenvolvimento, tá? Vão apresentar a forma de ovo, larva, pupa e ímago. Eles possuem hábitos crepusculares e noturnos, ou seja, tem mais o ambiente ali o final de tarde e noite. Realizam ovoposição sobre a água. Fêmeas são hematófagas, que são aquelas fêmeas que se alimentam, né, do sangue, certo? Tem uma boa capacidade de voo, então eles podem percorrer grandes distâncias voando, e eles também conseguem infectar animais domésticos e silvestres, certo? Então, na figurinha abaixo aí vocês têm o exemplo aqui onde eu estou passando o mouse da fêmea Anopheles darlingi. Para vocês observarem. Então, só para elucidar, para mostrar para vocês o que é um holometábulo, é aquele que passa do estágio de ovos, de 1 a 3 dias fica na forma de ovos, depois ele fica na forma de larvas, né, de 7 a 9 dias, e a gente tem muito contato agora, essa época que chove nessa região,
qualquer tipo de chuva eles acabam fazendo ovoposição e daí já aparecem as larvas. Então, muito cuidado a essas larvas. Tentem desprezar qualquer tipo de água parada para que eles não consigam, né, proliferar os ovos e nem chegarem às formas de larvas. Depois eles formam pupas com 24 horas após a eclosão dessas larvas e vão formar machos e fêmeas, certo? E aí saem as fêmeas, saem contaminando, saem fazendo esse repasto sanguíneo e após 70, 90 dias elas já começam a fazer a época da postura. Os machos, eles são alados, eles não fazem essa infecção aí, esse repasto sanguíneo. O ciclo evolutivo no hospedeiro invertebrado, ou seja, dentro do inseto. Então, vamos explicar para vocês a maneira como ele se reproduz dentro do inseto, tá? É um processo chamado esporogônia. Esse inseto, ao picar, entra na forma de gametas, vai formar zigotos, certo? E depois vai formar esporozoítos. Esses esporozoítos vão se romper, tá aparecendo aqui, tá? E vão ser repassados na forma da saliva. Quando o inseto pica a pele, ele ingere o aparelho que pica e nessa ingestão do aparelho ele absorve o sangue, mas também passa alguns componentes. Tem alguns insetos que até meio que dão a saliva dele tem um efeito meio que anestésico ali na saliva, tá? Então, essa forma com que ele vai passar. Ele se reproduz dentro do inseto e o inseto mesmo acaba transmitindo através da glândula salivar, conforme mostra na figura ali para vocês, tá? O hospedeiro vertebrado vai ser o homem. A transmissão vai ser vetor, transfusão de sangue, compartilhamento de seringa, acidente com agulhas. Transmissão pode ocorrer em temperaturas entre 20 a 30 graus, com uma alta umidade de ar. Temperaturas abaixo dos 16 e acima dos 30, bem como altitude acima dos 2.000 metros, vão impossibilitar o ciclo esporogônico no mosquito. Então, ele não vai ter, certo? São temperaturas mais amenas, na faixa de 20 a 30 graus. Não que não aconteça nas outras temperaturas, mas a gente tem uma incidência menor, ok? Quais são as formas evolutivas? O esporozoíto, que tem 11 micrômetros a 1 micrômetro de diâmetro, possui um núcleo central, um núcleo único. O trofozoíta, que tem perda das organelas do complexo apical, tem uma forma mais arredondada. O esquizonte, de 30 a 70 micrômetros. O merozoíto, de 1 a 5 micrômetros. O gametócito, de 20 a 25 micrômetros e presença de flagelo. E o oocisto, de 40 a 80 micrômetros. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre o ciclo que habita aqui no homem para vocês. Então, como que ocorre essa transmissão, né? A transmissão acontece através da picada da fêmea, do mosquito anófeles infectado, né? Vocês já viram como que infecta o mosquito, que adquire o parasita no picar uma pessoa infectada pela doença. É importante a gente lembrar que ela não é contagiosa, não é transmitida de uma pessoa para outra, exceto em casos mais raros de compartilhamento de seringa, agulha, transfusões mal controladas ou parto, certo? Então, geralmente o mosquito vai picar a pessoa durante o entardecer ou anoitecer. Os locais de maior contaminação, já falei para vocês, né, onde que são. Principalmente naqueles lugares onde tiver uma umidade de 20 a 30 graus, uma temperatura de 20 a 30 graus com umidade. No Brasil, a gente tem os estados mais infectados, que eu também já falei para vocês. O estado do Mato Grosso é um estado de rota, tá? Então, a picada da fêmea no mosquito, aqui que a gente está vendo, certo? A fêmea picando o mosquito, vai, através da sua saliva, o plasmódium vai para a corrente sanguínea desse humano. Então, aqui vocês estão vendo as células sanguíneas, né, que vão passar por alguns estágios, certo? Os esporozoítos vão chegar lá no fígado, tá aqui o fígado para vocês, certo? Aonde eles vão amadurecerem, vão se multiplicarem por cerca de 15 dias e vão dar origem a merozoítos, certo? Esses merozoítos vão romper as células do fígado e vão atingir a corrente sanguínea, vão chegar lá as células
da corrente sanguínea e vão invadir os glóbulos vermelhos do sangue, certo? Ruptura, certo? Vão atingir os glóbulos vermelhos. Dentro das células sanguíneas, eles vão ser infectadas numa forma que a gente chama de esquizontes, certo? Forma que tá aqui, cadê? Aqui de esquizontes, certo? E os parasitas vão se multiplicar e romper essa célula e passar a invadir outras células, né? Em um ciclo que vai durar cerca de 48 a 72 horas. Dentro de cada esquizonte, o ciclo vai ser variável de acordo com a espécie do plasmódio, tá? Então, a gente tem, por exemplo, 48 horas para a espécie do plasmódio falciparum, para o vivax, para o ovale, e 72 horas para a espécie da malária. Durante esse período, as hemácias vão ser rompidas, os esquizontes vão ficar livres no sangue, ou seja, vão ficar livres na corrente sanguínea, tá? E que vão acentuar os sintomas principalmente de calafrios e febre. Então, esses sintomas de calafrio e febre que as pessoas que têm relatam, né, são principalmente essa forma esquizonte ficar livre na corrente sanguínea. Como que o mosquito se infecta? O mosquito vem, pica a pessoa que já está, né, acometida, vai ser contaminado, dentro do mosquito ele vai ter a reprodução e vai picar uma outra pessoa. Aqui novamente, onde tem o triângulo com I, é a doença no estágio que que passa a infecção, e quando tem o Dzinho é que a gente pode fazer o diagnóstico, a fase de diagnóstico, certo? Então, a inoculação dos esporozoitos presente na saliva do vetor, tá vendo que ele vem aqui e passa essa saliva, certo? Esse mosquito, ele pode, então, ou passar ou se contaminar, tá? As fêmeas, elas sugam as hemácias dos gametócitos, lá no tubo digestivo, os gametócitos formam os gametas, vão fazer a fecundação, vai passar o mosquito infectado na forma de zigoto, penetração no tubo digestivo, vai se reproduzir, vai passar através da migração das glândulas salivares. É um ciclo que nunca tem fim. Dentro de uma vez infectado, esse vai passar lá para o fígado, vai ficar ali dentro do fígado, vão se romper e vão passar via corrente sanguínea para as outras células, que vai dar aquela sensação de calafrio, tá? Então, o ciclo do eritrócito responsável pela patogenia, a gente tem destruição das hemácias, o que vai causar então anemia e hipóxia. Hipóxia é quando a gente não tem oxigênio suficiente nos tecidos das funções corporais, não consegue deixar o oxigênio chegar. E aí a gente vai ter sequestro esplênico dos eritrócitos alterados, alto anticorpo de desenvolvimento contra os parasitas e contra os eritrócitos, antígenos e parasitos vão ser absorvidos na superfície dos eritrócitos normais, certo? A sintomatologia vai incluir cefaleia, cansaço, dores musculares, uma carga parasitária versus a espécie parasitária, a gente vai ter a carga e a espécie coabitando, um paroxismo malárico, que é sensações de calafrio, calor e suor ao mesmo tempo, febre, mal-estar, vômito, cefaleia contínua, hipoglicemia, insuficiência renal e até convulsões, certo? Então, apresentando esses sintomas, a pessoa tem que fazer exames. Vamos falar do Trichomonas vaginalis agora. É uma doença causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis, certo? Taxonomia é um protista. Do filo agora, Sarcmastigófora. Dos subfilos, Mastigófora, certo? Então, a gente vai... A próxima parasita que a gente vai falar. Na verdade, ele é categorizado como um protozoário, tá, pessoal? É uma doença sexualmente transmissível, tá, pessoal? Provocada por um parasita, protozoário. É uma infecção sexualmente transmissível muito comum mesmo. Os fatores de risco incluem ter vários parceiros sexuais, não utilizar preservativo durante as relações sexuais. Ela se propaga pelo contato sexual. O tratamento é feito com auxílio médico. Num curto prazo de dias ou semanas, você acaba se desenvolvendo a doença, requer um diagnóstico médico e sempre exames laboratoriais ou de imagem. A propagação é por sexo vaginal, anal ou oral sem proteção, certo?
Então, vamos ver aí como que é essa forma de ciclo biológico. A gente tem a forma de trofozoítos, que vão se reproduzir por divisão binária longitudinal. Nesse caso, ela não forma cistos, certo? A gente tem os estágios de infectivos e diagnóstico da doença, tá? Ela acomete tanto o homem quanto a mulher, né? Durante o sexo. A gente tem aqui a forma do trichomonas vaginalis, tá? Trofozoítos, que estão ali na vagina ou nas secreções ou na urina. Eles se multiplicam longitudinalmente, tá vendo que estão se separando? Aqui é um e aqui é como se a gente tivesse dois que estão fazendo uma divisão binária longitudinal, né? E aí a gente vai ter o trofozoito no orifício da vagina ou na uretra do homem. Perdão. Os trofozoítos, eles habitam no trato geniturinário feminino e masculino. Seu formato pode variar entre ovoide, arredondado, elipsoide. Possui 4 flagelos, tá vendo aqui em cima? Cadê? Ainda estou me familiarizando com essas coisas, pessoal. Esses 4 flagelinhos aqui, anteriores desiguais, tá? Uma membrana ondulante, que é essa aqui, ó, que vocês estão vendo aqui onde eu estou passando o mouse. E emitem pseudópodes para captar alimentos, tá? Já expliquei para vocês na aula passada o que é o pseudópode, né? Que são aqueles falsos braços para captar alimentos. Eles medem em média 9,7 micrômetros de diâmetro a 7 micrômetros de largura. Transmissão: relação sexual via, né, direta. Via não sexual ela é aceita, mas não é tão usual, tá? Sintomas: mulher ela é assintomática e aguda, o homem comumente é assintomático. Ela é uma epidemiologia dessa doença como osmopolita, transmitida através do sexo. Só existe a forma trofozoítica. Tem uma maior prevalência em mulheres de 20 a 40 anos. Os homens, a maioria dos homens, eles não são assintomáticos, são assintomáticos a maioria dos homens, então eles não sentem os sintomas. E a prevalência mundial chega a cerca de 180 milhões de casos. O diagnóstico é feito clínico, de maneira clínica. Parasitológico em mulher e homem também é feito, tanto em mulher e homem também é feito imunológico, tá? Feito através de reações de anticorpos. A profilaxia é igual às infecções sexualmente transmissíveis, o diagnóstico em assintomáticos e é feito tratamento em doentes. Como que é feito esse tratamento? Metronidazol, tinidazol, vitamina A. Gestantes, o tratamento é mais local. Em mulheres na menopausa, metronidazol mais estrógenos, ação hormonal. E infecções prostáticas, o tratamento é via oral. Não vão sair fazendo esse tratamento se vocês acham que tem. Pelo amor de Deus, procurem um médico. Vamos falar agora de giardíase, certo? Que é uma doença causada pelo protozoário Giardia lamblia, ou G. duodenalis, ou Giardia intestinalis. É do reino protista, protozoa, sarcomastigófora, do subfilo mastigófora, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre giardíase. Então, a giardíase é uma doença que se espalha ou pela água ou pelos alimentos, tá? Contaminada ou por contato pessoal. Ela é mais comum em áreas em más condições de saneamento e água contaminada. O tratamento vai ser feito com auxílio médico, vai requerer um diagnóstico médico. Os exames laboratoriais de imagem vão serem pedidos sempre. E ela é uma doença que se propaga facilmente. Tem um curto prazo de resolução, a gente consegue resolver ela em dias ou semanas, tá? A gente tem diferentes espécies da giardia: a lamblia, a muris, a microte, a pistácea, a árdia e a agilis. E tem, para cada espécie delas, vai ter um hospedeiro. Por exemplo, a lamblia, mamíferos e homem. Muris, roedores, microte, ratos silvestres, pistáceas, aves, giardia, aves, agilis e anfíbios. Vamos focar aqui nessa lamblia, que é a que afeta mais os homens, tá? Características: trofozoítos em forma de pera, com comprimento de 10 a 15 micrômetros, largura de 6 micrômetros. Então, vamos ver como é que a gente faz a contaminação.
Contaminação é feita através da água ou alimentos ou mãos de utensílios com cistos infectivos. Esses cistos infectivos, ou através da água ou através dos alimentos, entram por via oral no ser humano, caem no sistema digestório, passam para o sistema intestinal, na forma de trofozoítos. Esses trofozoítos também são eliminados nas fezes, mas eles não sobrevivem a esse ambiente, tá? Então são eles eliminados ali na forma do cisto, e aí a forma do cisto é que vai fazer a contaminação. Pessoal, só para reportar que também há casos de contaminação via superfície contaminada. Por exemplo, cobertor, maçaneta, todas essas formas são formas de contaminação também, tá? Como é a epidemiologia? Uma distribuição mundial cosmopolita, a Organização Mundial de Saúde relata 500 mil novos casos por ano, atinge principalmente crianças de 8 meses a 10, 12 anos em creches, né? Devido às vezes às condições sanitárias dessas creches. Os surtos epidêmicos veiculados por água e uma prevalência de 5 a 43 em países desenvolvidos e de 3 a 7 em países, de 5 a 43% em países em desenvolvimento e apenas de 3 a 7 em países desenvolvidos. Por quê? Porque em condições de países desenvolvidos a gente tem uma condição sanitária melhor, uma condição de cultura melhor, né? Do hábito de lavagem de mãos, de lavagem de alimentos, e isso facilita muito, dificulta muito a propagação dessas doenças aí. Quais são os mecanismos de transmissão? Cistos são responsáveis pela transmissão, eles vão sobreviver na água se não tiver um tratamento adequado. Águas e alimentos contaminados, a transmissão direta pelas mãos, fecal e oral, tá? O período de incubação de 1 a 4 semanas, com média de 7 a 10 dias. Vamos falar um pouquinho do trofozoito, as formas de vida. Ele é bem característico, né? Ele tem esse formato piriforme, com simetria bilateral, que tem de um lado, tem do outro. Achatamento dorso-ventral, essa parte aqui é mais achatada, certo? Tem 2 núcleos, esse e esse aqui. Tem uma quantidade de DNA, ambos reativos para transcrição. Ambos vão se dividir ao mesmo tempo e tem 4 pares de flagelos, que são esses fiapinhos que ficam aqui em cima, tá? O flagelo anterolateral. Ele vai se reproduzir por fisão, vai chegar um momento que ele vai começar a crescer, ele vai se subdividir nesse sentido aqui, tá? Ele habita o duodeno e parte do jejuno, mergulhados lá nas criptas, vão estar aderidos na mucosa também. O metabolismo é anaeróbico, ele não tem mitocôndria, ou seja, não tem necessidade de ter oxigênio também. Nutrição através da membrana e pinocitose, a gente já conversou o que é pinocitose nas aulas anteriores. Deslocamento vai ser rápido, através dos batimentos do flagelo, o flagelo vai impulsionar o deslocamento dele. E a reprodução por divisão binária longitudinal, conforme eu falei e mostrei no slide anterior. A forma de vida do cisto, eles são ovoides com parede cística. Nessa parede aqui a gente vai ter uma capa de quitina, com 4 núcleos, tá? Duplas estruturas internas, que vão ser eliminados, né, com fezes formadas, e formas a resistência de água que não são tratadas de até 2 meses. A sintomatologia ela é variável, pode ser assintomática em alguns pacientes, sintomática agudo crônico em outros pacientes, tá? A forma aguda, intermitente e autolimitante vão causar dores abdominais e cólicas, uma diarreia líquida com bastante muco mais gordura, tá? Uma má absorção intestinal, a flora intestinal acaba debilitada porque a gente tem muita evacuação, e a incubação pode ser de 12 a 20 dias. Qual é o mecanismo dessa patogenicidade? O processo principalmente mecânico, tá? Parasitas em grande quantidade vão aderir à mucosa aqui, à parede do duodeno, vão formar um tapete nesse duodeno. Quando a gente tira uma foto de micrografia, a gente vê essa imagem aqui, tá? Que causam marcas que a gente chama de impression prints, que são marcas que quando o parasita se descola, ele arranca um pedaço da microvilosidade e fica como se fosse deixado a marca ali. Na verdade, ele tira um pedacinho da pele ali quando ele é desgrudado.
Qual é a relação do parasita hospedeiro? A gente tem resposta aguda de células como neutrófilos e eosinófilos do nosso corpo, uma inflamação crônica, que vai causar uma atrofia das nossas microvelocidades, e vai ter uma participação de imunoglobulinas M, A e G específicas, tá? Os portadores de HIV não vai induzir um aumento ou gravidade, nesses casos aí. Quando a gente faz o exame de sangue, sai lá no hemograma, né, no leucograma, a contagem de células, e aí se a gente vê uma alteração de células de eosinófilos, a gente tem que começar, o médico tem que dar uma preocupada maior. O diagnóstico, o parasitológico, nas fezes formadas, tá? Tem uma pesquisa de cistos com salina ou por um Lugol, a gente vai fazer essa prática em algumas fezes de alguns doadores. Nas fezes diarreicas, pesquisas já de trofozoitos ou cistos também. Imediatamente após a gente coletar, a gente coloca em soluções conservantes, porque os trofozoitos eles têm uma viabilidade curta, tem que ter uma temperatura também controlada. No jejum duodenal, uma pesquisa de trofozoitos, uma biópsia jejunal, ou um enteroteste, tá? Em casos esses associados a uma diarreia muito crônica. Qual é a profilaxia? Saneamento básico, água, tratamento de água tratada, só consumir água tratada. Eu sei que não é todas as condições nem do país e no mundo que a gente consegue essa condição, no entanto, a melhor profilaxia que a gente tem é o saneamento básico, a água tratada. Além disso, higiene, né? Creches e asilos tem que ser uma maneira, é mais difícil de controlar a criança, porque a criança está colocando mão toda hora, mas a gente tem que tentar ter um hábito, desde pequenininho, quem tem filho, cultivar o hábito de higiene da criança, lavar a mão seguidamente, principalmente nessas épocas que a gente está vivendo agora. Cuidado com os alimentos, né? Compra o alimento, chega o alimento, deixa ele de molho numa água, com uma bacia com água, com uma solução de hipoclorito, já dá uma quebrada. Não é 100% eficaz? Não, mas já dá uma boa quebrada, um tratamento com vinagre e hipoclorito, tá? Fazer o tratamento dos doentes para que eles não passem cistos para outras pessoas. Os tratamentos de portadores assintomáticos é muito importante, as pessoas têm que ter esse hábito de fazer exames regularmente. Animais tipo cães e gatos, eles são reservatórios, tá? Então tem que ficar também fazendo tratamento neles. Próxima doença que a gente vai falar, eu acho que é a última de hoje, é a doença de Chagas, tá? Ela recebeu esse nome devido ao cientista brasileiro Carlos Chagas, que descreveu o ciclo de vida do parasita causador da doença Trypanosoma cruzi. A pessoa é contaminada pelas fezes dos insetos hematófagos, conhecidos como barbeiros ou chupanças. Atenção, pessoal do açaí, tem muito barbeiro no açaí, tá? Esses dias tinha um barbeiro aqui nas redondezas de casa. Eu tentei coletar ele para levar para a gente ver em aula, mas não estava com álcool 70 na hora, eu coletei num outro frasquinho. Quando eu cheguei em casa, ele já tinha tentando se debater ali dentro, tinha se perdido os pedacinhos dele. Vou tentar conseguir com a professora de entomologia um barbeiro para a gente dar uma visualizada na aula, tá? Se ela tiver algum em casa, nessa época de quarentena, eu já vou pedir para ela me mandar umas fotos e mando pelo WhatsApp para vocês. O Trypanosoma, então, vive no sangue humano e se instala em diversos órgãos, principalmente na musculatura do tubo digestivo e no coração, e ele vai destruindo tecidos. O mal de Chagas ou a tripanossomíase é uma doença que afeta milhões de pessoas no Brasil, devido a gente ter uma grande flora e a propagação desses agentes que são os barbeiros, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa patologia para vocês, causada por esse causador desse protozoário aí, o Trypanosoma cruzi. O barbeiro, ele é um tipo de percevejo que se alimenta de sangue e pode transmitir a doença de Chagas através da picada, né? Nem todo barbeiro ele vai estar infectado com parasita da doença de Chagas. O barbeiro ele vai se contaminar ao picar animais que estejam infectados pelo Trypanosoma cruzi. Ele é o vetor que transmite o Trypanosoma para o ser humano. É um percevejo que pertence aos gêneros Triatoma, Panstogylius e Rhodinus, sendo a espécie transmissora mais comum o Triatoma infestantes. Então aí para vocês o Triatoma sp, o Triatoma infestantes e o Rhodinus prolixus. O barbeiro ele vai adquirir
os trepanossomas, ao sugar o sangue das pessoas ou animais silvestres contaminados, como por exemplo tatu, tá? E cujas estocas do barbeiro costumam se abrigar. Esses animais costumam ser reservatório natural do protozoário. O inseto também pode ser encontrado lá nos ninhos dos pássaros, em casca de tronco de árvore, em montes de lenha, embaixo de pedra. E eles costumam se esconder em frestas de casa. Essas casas que eu estou mostrando para vocês aí podem não ser a realidade de muitas casas de vocês, aqui da comunidade, né? Da região aqui de Rondonópolis, de Aceara, Campo Verde, Dom Aquino. Mas é uma comunidade, mas é uma realidade muito comum a comunidade de pessoas que moram em zona rural, principalmente naquelas regiões de norte, nordeste. Quando eu fiz mestrado e doutorado por lá, quando trabalhava aos finais de semana, que o estado lá fazia a gente dar aula para as comunidades carentes no interior, a gente encontrava muito essa visão aí de casas construídas com madeira e terra, com madeira e barro, e que a gente encontra bastante desses percevejos, desses barbeiros aí. Naquela região ali do Pará, pelo fato da gente ter ali muito açaí, o inseto ele gosta muito de conviver ali naquela região onde tem as árvores de açaí também. Então é uma realidade que a gente encontra bastante. Na cidade a gente não encontra tanto, tá? Mas pode acontecer alguns casos também desse percevejo ter algumas infestações na cidade, mas nessas regiões mais para fora aí é mais comum. Ele tem um hábito noturno, ele sai da toca, sai dessas pequenas regiões durante a noite, e o ser humano ele não sente o percevejo, o barbeiro caminhando, tá? Então ele geralmente pica as pessoas no rosto ou nos braços, que são as regiões que estão mais expostas durante o horário que a gente está dormindo. Então ele vai lá e faz a picada nesses lugares aí, certo? Então aí mostrando para vocês 3 micrografias, a primeira do trypanosoma aderindo à célula, neste caso aqui, tentando fazer a invasão da célula. Na segunda, do trypanosoma invadindo uma célula do miocárdio, vejam que ele rompe a estrutura celular de membranas e consegue entrar. E na terceira micrografia, a gente tem o trypanosoma já sem flagelo, alojado lá no músculo cardíaco. A morfologia desse parasita, ele tem a forma amastigota, epimastigota e tripomastigota, certo? Na forma amastigota, na forma intracelular, tecidos do hospedeiro vertebrado, que é essa forma que ele está aqui dentro. Na forma epimastigota, lá no intestino posterior de triatomídeos, em meios de cultura, ele tem essa forma aqui mais alongada. E na forma tripomastigota, no sangue circulante, nas fezes e no meio de cultura ele possui essa outra forma. Então a gente tem uma fórmula redonda, essa forma aqui que seria a forma mais jovem dele, e o tripomastigota, a forma mais dele, mais evoluída, mais madura. Então aqui a gente mostra para vocês as formas amastigotas e as formas, tá? Só as formas amastigotas aqui. E as formas tripomastigotas estão saindo aqui nessa, cortou ali em cima um pouquinho, mas aqui as formas tripomastigotas, que são essas formas mais compridas aqui. Como que a gente tem o ciclo de vida no hospedeiro e no agente, no parasita e no vetor, que é o barbeiro? Então vamos falar um pouquinho sobre o ciclo, né? O inseto ele vai se alimentar do sangue humano, vai depositar suas fezes contaminadas, as formas tripomastigotas, que vão penetrar pela mucosa. Depois, os tripomastigotas metacíclicos vão penetrar nas células e vão se diferenciar em formas amastigotas. Os amastigotas vão se multiplicar dentro das células por fisão binária nas células dos tecidos infectários, certo? Vão infectar outras células e transformar amastigotas em novos tecidos, em tecidos infectados. As formas amastigotas intracelulares vão se diferenciar nas formas trimastigotas, que vão se romper e vão cair na circulação sanguínea. Um novo inseto, aquele outro inseto que possivelmente não está infectado, vai picar esse humano contaminado, tá? Vai ingerir os trypanosomas através do sangue humano, vai passar, né, por divisões, né, por
multiplicações lá no intestino médio desse barbeiro e vai infectar novamente uma outra pessoa quando picar e fazer defecar as fezes. Então é um ciclo que tem o barbeiro, o agente que é o trypanosoma nas formas mastigota, trimastigota e amastigota, né, que vão estar dentro desse barbeiro e vão passar para o homem dessa forma. A transmissão, então, pelo vetor, transfusão de sangue, congênito, acidente de laboratório, oral, coito e transplante. A patogenia tem uma fase aguda, sintomática ou assintomática, as manifestações temos algumas manifestações locais. A gente também vai ter o chagoma de inoculação, que é um sinal clássico da fase aguda da doença de Chagas. Ele vai causar um inchaço cutâneo na pálpebra, ela vai meio que inchar e vai cair sobre o olho, tá? É observado no local da picada, ali onde vai ter a contaminação com as fezes, certo? Então ela incha bastante aquela pálpebra. As manifestações gerais são febre, edema, poliedenia, insuficiência cardíaca. Tem muita gente que acha que o chagoma de inoculação confunde em criança e fala, teve um intersol na parte superior do olho e acabou inchando. Não, quando o inseto pica mesmo, o olho incha bastante e ele cai. Ele incha bastante o local da infecção, que a gente chama de chagoma de inoculação. A gente tem a fase crônica, que ela é assintomática, ou seja, indeterminada, e a fase sintomática, com problemas sistemas cardiocirculatório e digestivo. Então, no sistema digestivo, ali no sistema, no trato ali do intestino, a gente vai ter um edema muito grande, um inchaço muito grande desse intestino aí. No coração, a gente vai ter na fase crônica já uma cardiomegalia, um aumento do tamanho do coração, e muita gente morre pelo aumento desse espaço do coração aí. A caixa torácica muitas vezes não tem espaço, e a gente já tem lá na fase final da doença, tá? Só para mostrar para vocês as fotos que o professor Márcio Silva, lá da faculdade de Itaúba, disponibilizou. A profilaxia ainda a gente não tem um tratamento eficaz para a doença de Chagas, né? A gente tem medidas preventivas que evitam a penetração do trypanosoma no organismo humano, que é o quê? Proteger portas e janelas com telas, proteger camas com cortinados e usar inseticidas. E aí a gente já conversou sobre esses inseticidas, né? Que a cada tempo troque um inseticida, porque os insetos costumam causar, desenvolver uma resistência, certo? Pessoal, por fim a gente finaliza aqui esses slides, tá? Eu quero dizer para vocês que essa é a alternativa que eu consegui para dar essa explicação com áudio, para que vocês entendessem de maneira, né, com a qual vocês mais estão acostumados, que é comigo em sala de aula, falando para vocês. Sei que é difícil porque a gente não tem uma interação, eu também não consigo ficar online no horário da aula falando para vocês, porque preciso ter uma aula gravada para que algumas pessoas, caso tenham problema de conexão e não consigam se conectar naquele momento, consigam assistir depois. Por isso que eu estou usando esse canal aqui. Eu estou aberta para qualquer questionamento, não fiquem com dúvidas, mandem perguntas. Tentem montar uma tabelinha no caderno de vocês com, por exemplo, o nome da doença, o parasita que causa, os hospedeiros que tem, as formas que se encontram e as formas de contaminação, tá? Tratamento, nas provas, a gente não está vendo disciplina de farmacologia, eu só estou passando os tratamentos para que vocês saibam que existem os tratamentos, mas de maneira nenhuma vou cobrar tratamento nas provas, tá? As coisas que mais vão ser cobradas vão ser o agente, o causador, o vetor e as formas que se encontram, ok? Vou estar lá no canal online, no Google Classroom, no horário da nossa aula, e eu espero que vocês entendam, e qualquer coisa é só pegar o grito, tá bom? Estamos todos torcendo para que essa fase passe e que a gente retorne às nossas aulas presenciais. Estou morrendo de saudade de vocês, né? A gente reclama quando está trabalhando, mas nessa fase que está todo mundo isolado em casa, eu acho que a gente sente muita falta um do outro, ok? Excluído não.